O sonho de todo mundo é ir pra um Isekai, mas imagina que você reencarna em um Isekai como um mendigo e se transforma no usuário de magia mais poderoso do reino. Cola comigo no anime Serei Genzouki, o anime do protagonista overpower que consegue usar o instinto superior. O episódio 1 começa triste porque um garoto chamado Haru está indo embora, e uma garota tá triste por ele estar indo embora. Ele prometeu que quando crescer, ele vai buscar ela, e também vai se casar com ela. Meu irmão, daqui a um mês ela não vai nem saber mais que ele existe. Depois de alguns anos, ele tava dentro do busão, até que ele percebeu uma garotinha olhando pra ele, mas nesse momento o ônibus perdeu o freio e foi atropelado por um trem. Tenho certeza que daí não sobrou foi nada. F no chat pelo motorista de ônibus, trabalhador que bate na esposa quando chega em casa. Com isso, Haru já acorda no corpo de um mendigo, e eu acho engraçado que em Isekai o protagonista já reencarna grande. Ninguém nasce criança pra depois crescer. Ele começa a se lembrar da vida passada, quando ele treinava artes marciais e apanhava de um velho. Ele sabe que ele é o Haruto e se lembra da garota que ele ama. E ele se lembra até do que é um ônibus. Um garoto na era medieval já sabe o que é um ônibus, coisa de maluco isso daí. Nessa hora chegam alguns bandidos, esses bandidos achavam que ele já estava morto, e eles usam Haru pra cometer furtos entre outras coisas. Assim que eles se sentam pra bater um rango cabuloso, eles mandam o Ryu sair porque ele tá fedendo, vai estragar a comida. E sim, o nome dele nesse mundo é Ryu. Ele tá morrendo de fome e foi comer algumas frutinhas, que pode muito bem ser veneno. E ele se lembra de algumas coisas da vida passada, mas ele também se lembra de muitas coisas dessa vida. Aparentemente ele reencarnou no corpo de uma pessoa que já existia, e tanto ele quanto a mãe dele sofriam bullying na infância, só porque tinham cabelo preto. Eram apenas plebeus. Daí a mãe dele virou presunto e ele foi parar nessas favelonas sinistras aí. Com isso chegam algumas garotas, e as garotas percebem que ele tá fedendo pra caramba. Elas querem saber se ele viu alguma garota perdida por aí, que na verdade foi raptada. Estão achando que foi ele que raptou a garotinha. Teve até uma garotinha de cabelo branco, humildaça, que conversou com ele tranquilamente pra ver se ele tinha as informações, mas ele não sabia de nada. Ela então resolve usar magia de localização pra procurar resquícios de magia por toda a área. Ela ativa então a magia de procura e o garotinho mendigo emana uma grande aura. Ela percebeu que existe uma quantidade imensurável de magia transbordando do corpo dele, e ele também tá surpreso, nem ele sabia que tinha esses poderes. Ela não conseguiu localizar nada nessa favela, e pra elas a magia é algo comum, então ela dá algumas moedas de prata pela informação que ele passou e vai embora. Ele coloca as moedas no pescoço e volta pra casa de onde ele acordou. Assim que ele entra na casa, ele toma uma facada no peito, mas foi salvo graças ao saco de moeda. Um assassino já havia deitado todo mundo na base da peixeira, só faltava ele. Assim que ele ia ser executado, o tempo parou por alguns segundos e uma deusa apareceu para ensinar ele sobre o OD, o sistema de magia desse mundo. Basta ele combinar as técnicas de luta que ele aprendeu com a magia, para aumentar as capacidades exponencialmente. O assassino ataca e do nada o mendigo ativou o instinto superior. O assassino também ativa uma técnica mortal, mas a velocidade do garoto é inalcançável. Ele ficou overpower do nada. Primeira vez usando magia e já tá ganhando de um assassino que treinou por anos, coitado. Depois de muita luta, ele dá uma chave de braço e o assassino foi dessa pra uma melhor. Imagina a força que ele tem. E no fundo da casa tinha um saco, e dentro do saco tava a garota raptada. Essa garota é da nobreza, e ele vai levar ela de volta pro castelo. Assim que ele tava levando a garotinha, as outras apareceram e desceram uma tapona na cara dele. Elas acham que foi ele que raptou a garota. Pra piorar, elas nem deixam ele se explicar. É aquele velho clichê do protagonista que não pode falar e é cortado toda vez que tenta explicar alguma coisa. Ele até segura na mão de uma das meninas e quase quebra o pulso dela. Nessa hora, a maior aponta uma espada pro pescoço dele, e ele vai ser levado à força pro castelo para explicar o que aconteceu. Enquanto isso, um homem com informações confidenciais foi encontrado, e um outro homem faz uma queima de arquivos acabando com ele. A gente ainda não sabe quem são esses, mas em breve tudo vai ser explicado. Chegando no castelo, o Haru é preso por algumas algemas e é pendurado em uma parede. Vão torturar ele até ele contar tudo o que sabe, mesmo ele não sabendo de nada. Os guardas do castelo atacam ele com brutalidade com um pedaço de pau, e depois de muita surra, a garota raptada acorda. Essa garotinha raptada é uma princesa do castelo. Ela conta toda a verdade sobre tudo que aconteceu, e agora a missão é resgatar o moleque antes que ele vá conhecer Jesus. Depois ele ficou todo arrebentado, todo quebrado, tomou tanta paulada na cara que já perdeu até o rumo de casa. E as garotas chegam lá no último momento e ainda dão uma comida de rabo violenta nos guardas, porque não era pra eles terem feito isso. Assim que ele é libertado, uma delas usa magia de cura pra recuperar todos os ferimentos dele. Depois de um tempo ele acorda do desmaio e percebe que tá completamente curado. Essa é a mesma garota que deu as moedas pra ele, o nome dela é Claire, e ela é uma professora de magia do reino. O garoto vai ter que ir em uma audiência com o rei, é por isso que o garoto pede umas dicas pra se apresentar pra ele da forma correta. Depois de alguns dias, ele chega lá no trono do palácio, e esse é o jovem que resgatou a princesa. Assim que a porta se abre, ele tá com o cabelinho cortado, tá com uma roupa de nobre, e ainda por cima se ajoelhou perante ao rei, esse manja. No episódio 2, o Ryu foi enviado pra uma escola de alto nível, mas ele não sabe nem ler nem escrever, por isso a Claire vai dar aulas extras pra ele. Nessa escola, várias crianças são da nobreza, então ele tem que estar preparado pra ser massacrado. Assim que ele entra na sala, ele é apresentado pra turma como um aluno transferido, mas ninguém tá acreditando, ninguém sabe o motivo de um favelado estar estudando nessa escola. Ele só conseguiu isso porque o rei aceitou
a entrada dele. Assim que ele salvou a princesa, o rei deu uma bolsa de estudos pra ele. Ele então se apresenta pra toda a turma e ainda assim estão tratando ele como um simples servo. A aula então começa e a professora Claire passa uma lição inteira na lousa, mas o Rio não consegue ler nada do que tá escrito no quadro. Nesse momento todo mundo deu risada da cara dele. Depois ele foi até a sala da Claire pra receber aulas extras. Assim que ele entrou na sala dela, tava um verdadeiro lixão. Tinha livro espalhado pra todo lado. E ela só tem 12 anos e já é professora. Ela realmente é um prodígio. Depois disso, o Rio aprendera a ler os símbolos e fez as contas mais rápido do que qualquer aluno dessa escola. Isso porque ele já sabia de adição e multiplicação da vida passada. Ninguém nessa escola é tão inteligente quanto ele, a não ser a princesa. Ele sabe até aritmética. Depois de estudar cálculos, ele foi treinar para ser um cavaleiro do reino. Cavaleiro é uma das patentes mais altas e mais bem pagas desse lugar. O professor chama o Rio para um duelo e ele larga o escudo. Ele vai lutar só com a espada. E a postura dele é a mesma que ele usava na vida passada quando treinava com seu antigo sensei. Ele ataca o professor com grande destreza e surpreende todo mundo com essa técnica. Ele quase conseguiu dar um ataque direto no professor. Todo mundo acha que a postura dele tá errada. Foi aí que o professor elogiou ele e disse que ele tem talento para ser cavaleiro, mas ele não tem interesse nisso. Isso só fez a classe odiar ainda mais ele. Ele passa bastante tempo estudando. E chega o dia da prova de matemática. Depois da prova, ele começa a ter um flashback da garota que ele gosta, e ainda sofre por ser um favelado. Depois que sai o resultado da prova, todo mundo acha que o Rio trapaceou, porque ele ficou em primeiro e gabaritou toda a prova. Isso só aumenta ainda mais o ódio dos alunos por ele. Ele volta então para a biblioteca e ele parece se dar muito bem com a Claire. Depois de um tempo ele foi escalado para realizar um teste a cavaleiro. O professor chama os melhores alunos na arte da espada. E é óbvio que ele tá incluído, mas ninguém aceita, porque ele é de classe baixa. E todo mundo acha que ele não pode usar magia por ser um plebeu. Se passa 5 anos depois disso e ele cresceu bastante. Ele tá muito maior do que a Claire. E hoje é o dia do teste misto, onde vai determinar se ele vai ser um cavaleiro ou não. Chega o dia do teste e o teste basicamente vai ser um duelo em um coliseu. O primeiro desafiante é o Rio, que entra portando uma espada de madeira, mas ninguém acredita que ele vai conseguir passar nesse teste. O próximo desafiante é o Charles, o mesmo guarda que torturou ele quando ele ainda era pequeno. Dessa vez ele tá no ódio pra fazer o Rio pagar por tudo que fez. E o Rio vai lutar sem escudo. A batalha então começa e o Rio ataca freneticamente. No fim, a luta não durou muito e o Rio conseguiu desarmar o guarda e dar o ataque final. Esse guarda tem um ódio mortal pelo Rio, porque foi graças a ele que ele acabou sendo rebaixado de cargo no reino. Assim que o Charles foi conversar com um dos seus superiores, esse homem não parece ser uma boa pessoa, porque ele é o mesmo homem que assassinou o outro homem daquele dia. No fim do dia, a Claire estava ansiosa esperando o Rio sair, mas ele foi em direção a um local estranho. Na verdade, ele foi se encontrar com uma garota que se declarou pra ele. Ela ficou impressionada com a disputa, e a Claire ficou com ciúmes observando tudo. No episódio 3, a Claire percebeu que o Rio não preencheu nada nos planos para se formar, porque o objetivo dele é ir pro país de onde ele nasceu. Começa mais uma aula, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no OD, que é o sistema de magia desse mundo. Os alunos acham que o Rio não pode usar magia, até que a professora manda eles usarem magia de iluminação. Os alunos do fundão usam magia, e eles ainda são muito fracos. Foi nessa hora que a professora fechou todas as cortinas da sala e usou a mesma magia em alta escala, criando vários círculos de magia e iluminando a sala inteira. Esse é o poder de quem domina o OD. O Rio ainda não tá familiarizado com esse tipo de magia. Depois da aula, um aluno foi reclamar com a professora de que o Rio tá seduzindo as garotas da escola. Ainda por cima tá seduzindo até a professora. Esse daí é dos bons. Ele tá flertando com geral, quando na verdade não. É tudo paranoia da cabeça desses invejosos. A princesa ainda quer retribuir pelo Rio ter salvo ela quando era criança. Depois disso eles partem uma missão, um trabalho de campo. Vai ser mais um exercício militar, onde eles vão explorar a floresta e batalhar contra alguns monstros. Um dos alunos já tem todo o lugar mapeado e também sabe onde encontrar todos os monstros. Antes de começar o exercício, colocaram o Rio para carregar a bagagem de todo mundo. Isso porque ele é só um favelado e é tratado como lixo. A princesa até queria ajudar ele para compensar o que ele fez para ela, mas ele decide carregar tudo sozinho. No meio do caminho começa a aparecer uma série de goblins por todos os lados. Os alunos usam encantamentos físicos para aumentar as suas forças, eles derrotam todos os goblins facilmente. E o Rio estava completamente distraído. Na verdade, ele havia percebido um intruso escondido na floresta. Esse homem decide testar as capacidades do Rio. Eles acabam dando de cara com um precipício, mas assim que eles iam voltar, vários orcs começaram a atacar. Agora a brincadeira ficou um pouco mais difícil, porque esses orcs são muito mais fortes. Um dos alunos recebe um golpe e acaba esbarrando na princesa, mas o Rio pula no penhasco para salvar ela e usa magia para mandar ela de volta. Mas ainda assim ele acabou caindo. Os orcs continuam atacando brutalmente e eles combinam os ataques para poder derrotar os inimigos. Uma aluna lança uma rajada de magia e destrói todos os orcs de uma única vez. O Rio conseguiu sobreviver à queda e ele ainda não entende como funciona a magia que transborda do corpo dele. Todo mundo lá em cima acha que o Rio já foi dessa para uma melhor e todos eles querem ir embora e deixar o Rio para trás. Ainda colocaram a culpa nele pela princesa ter caído do penhasco. Mas o Rio já tinha se salvado e também já tinha subido de volta, mas ele estava escondido. Enquanto eles estavam discutindo, apareceu um boss final, um monstro gigante com uma cabeça de minotauro. Todo mundo ataca o grande boss, mas os golpes
golpes não surte nenhum efeito, nem usando habilidades de gelo com potência aumentada. Um dos alunos sofre um golpe gravíssimo e todo mundo foge do combate, mas assim que a princesa estava curando o aluno, o grande boss foi atrás dela. Mas no último momento o Ryu cortou o braço do monstro com um golpe. Ele ativa suas habilidades mágicas e aumenta suas capacidades, lutando de igual para igual com um monstro de alto nível. Mas o monstro é mais forte do que ele imaginava. No fim ele engana o monstro e arranca a cabeça dele fora com a sua espada. Ele vai embora e o homem que estava testando ele encontrou algo muito maior do que procurava. Depois de um tempo, o Ryu foi até a biblioteca da Claire e ela já saiu correndo pra cima dele para abraçar ele. Ela achou que ele tinha se ferido com a queda do penhasco, mas ele tá aí e tá bem. Ele também tá sendo acusado de ter feito muitas coisas erradas. Por ele não ser da nobreza, ele sempre leva a culpa de tudo. Esse não é o lugar dele, ele não se encaixa aqui. Mas o Ryu já tinha se programado para dar fora dessa cidade. Ele vai mandar cartas pra Claire e vai encontrar a cidade da família dele. O pseudônimo dele vai ser Haruto. Assim que ele vai embora, a Claire ficou muito triste. Ela começou a chorar de verdade, papo de louco mesmo. Ela chorou lágrimas. E ainda pra finalizar o episódio 3, mostrou vários momentos do passado de quando eles se conheceram, demonstrando que a saudade dói. Mas lá no finalzinho, na cena pós-crédito, deram uma peça de roupa pra garotinha cheirar e encontrar o Ryu e matar. Com isso, o episódio acaba e logo sai a continuação. Bora bater 50k de like aí pra sair a segunda parte dessa incrível história. Se inscreve também pra ficar ligado nos próximos vídeos, demorou? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.